Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 27 de fevereiro, quinta-feira da 7ª semana do Tempo Comum. O evangelho que iremos escutar é tirado do capítulo 9 de São Marcos, versículos de 41 a 50. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se a tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos. Belo símbolo é o sal na Bíblia. De começo, trata-se de um dom de Deus. Encontra-se livre na natureza ou diluído nas águas do mar. Não é algo que o homem produza, mas apenas recolhe e refina, como o maná. O sal é poderoso conservante. Já no livro do Levítico, capítulo 2, versículo 13, ordena-se que as vítimas consagradas a Deus, ou seja, os animais usados em sacrifício, devam ser salgados para que não se corrompam. Nos tempos antigos, todo o trabalho dos pescadores de alto mar seria inútil e se perderia se o pescado não fosse salgado antes de voltarem ao porto. Depois, uma segunda função do sal é de acentuar o sabor dos alimentos. Evita que a comida fique insossa, sem graça, sem sabor. No entanto, ele é usado na cozinha em pequenas porções, nem muito e nem pouco demais, e permanece oculto nos alimentos. Mas, se o sal se faltar por completo, logo se percebe a sua ausência. O sal é uma forma de presença que faz a diferença onde ele é colocado. Jesus Cristo deve ter pensado nessa espécie de presença ao comparar os seus discípulos com o sal, onde ele disse no Sermão da Montanha: Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Aquele que acolhe a boa nova do Evangelho e passa a irradiar o amor de Deus em sua volta, age como as virtudes do sal. Preserva, dá gosto à vida, faz a diferença. Mas sempre há um risco: perder a força, perder a capacidade de agir na massa e de dar-lhe sabor e sobrevida.
É quando o sal se torna inútil e ineficaz e acaba lançado fora para ser pisado pelos homens. Os ativistas, aqueles que desprezam a oração, que acham que o silêncio, a adoração ao Santíssimo e a própria vida de oração pessoal é como uma perda de tempo, o importante é fazer algo pela sociedade, devem recordar que é exatamente este tempo perdido entre aspas. Quando buscamos a intimidade com Deus na oração, é que nos permite continuar ativos como o sal, saborosos como o sal, e fazer a diferença na sociedade em que vivemos. Sem este sal que devemos buscar na intimidade com Deus pela oração, nos desvirtuamos e já não temos a capacidade de agir na massa. Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, não permitia que as suas filhas fossem aos pobres antes de passar cerca de 2 horas diante do Santíssimo Sacramento, sorvendo diretamente do Senhor aquele amor que por si mesmas não teriam para distribuir aos mais sofredores. O Santo Padre, o Papa São João Paulo II, envolvido em frenética atividade em todos os quadrantes do planeta, geralmente passava as suas madrugadas em oração diante do sacrário. O mesmo São João Paulo II escreveu uma exortação apostólica maravilhosa em relação à missão dos leigos no mundo. Esta exortação se chama Christi Fidelis Laeti. E olha o que o Santo Padre nos fala no número 15 deste documento. Os fiéis leigos vivem no século, isto é, empenhados em toda e qualquer ocupação e atividade terrena e nas condições ordinárias da vida familiar e social, com as quais é como que tecida a sua existência. Os fiéis leigos são pessoas que vivem a vida normal no mundo, estudam, trabalham, estabelecem relações amigáveis, sociais, profissionais, culturais e etc. Porém, dentro desta normalidade da vida, devem ser sinais da presença do Reino de Deus. Queridos irmãos e irmãs, devemos nos perguntar: sou sal? Minha presença faz a diferença em minha volta para melhor? Será que as pessoas, ao tocarem na nossa existência do dia a dia, conseguem sentir o sabor do Evangelho? O sabor de Cristo em nossa vida? Ninguém fica sem sentir o sabor do sal quando se toca nele. É assim que nós cristãos devemos ser no mundo, um sinal da presença do Cristo e do seu reino. E as pessoas, ao tocarem na existência da nossa vida cristã neste mundo, devem sim sentir o sabor do Evangelho, o sabor de uma vida mergulhada em Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Desde já começo a fazer um convite para vocês, principalmente que se encontram próximos aqui de Rio Claro, de nossa paróquia de Nossa Senhora da Piedade.
no dia 30 de março, é um domingo, último domingo de março, teremos aqui na Várzea, um local maravilhoso, uma casa de retiro, um momento de espiritualidade, um domingo de espiritualidade para lideranças pastorais e movimentos. Se você quiser passar um dia maravilhoso conosco, em oração, em silêncio, junto à natureza e em comunhão uns com os outros, basta pedir mais informações no meu privado. Deus os abençoe. Uma ótima quinta-feira para você e para a sua família.